Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão e a proposta é comentar sobre as 10 pragas que afligiram o Egito, que está ali relatado no livro de Êxodo, o segundo livro do Pentateuco escrito por Moisés. E hoje vou comentar sobre a terceira praga, a praga dos piolhos, que está ali Êxodo capítulo 8, versículos 16 a 19, que diz assim: Deus diz para Moisés para falar a Arão, para estender a vara e ferir o pó da terra do Egito, para que se torne em piolhos. E Arão vai, faz o que Moisés lhe ordenou, estende a vara, fere o pó da terra e começa a aparecer piolhos em toda a terra do Egito, sobre os homens e até sobre os animais. E o texto diz que os magos tentaram fazer o mesmo, mas não conseguiram. E falaram para Faraó que era o dedo de Deus que estava agindo ali. E o texto diz também que Faraó endureceu seu coração e não deu ouvidos a eles. Então está aí o relato bíblico da terceira praga do Egito, ou do Egito. Interessante que esse termo praga não está no relato bíblico ali de Êxodo, ok? Temos ali Deus falando que vai fazer maravilhas, vai fazer sinais, vai vir com o seu juízo, com a sua mão forte, mas o termo em si, praga, não está no relato bíblico, ok? Então Faraó, depois de ter ali a praga das rãs, que foi a segunda praga, e ele chama Moisés e promete deixar o povo ir, Faraó volta atrás e não deixa o povo ir, onde que Deus dá essa ordem para Moisés, para falar para Arão, para estender a vara e ferir o pó da terra, para ali aparecer os piolhos. Era Deus tratando com o Egito, era Deus trazendo juízo sobre o Egito pelo que eles tinham feito com o povo de Deus, que o texto lá de Êxodo 3, quando Deus vem falar com Moisés, ele diz: eu ouvi o clamor do meu povo que está sofrendo ali no Egito. Agora Deus não poderia ter feito uma praga só, um agir só, um mover só, para convencer Faraó para deixar o povo ir? Sim, Deus poderia ter feito uma, duas ou nenhuma, ou ter falado pessoalmente com Faraó, mas Deus sabe como agir, Deus sabe como fazer. Podemos ver a soberania de Deus agindo ali em prol do povo de Deus para tirar o povo dele do Egito e levar para uma terra que mana leite e mel. E vejam o agir de Deus. Moisés diz para Arão: Arão, pega a tua vara, estende e toca no pó da terra. Agora imagina a cena: Arão pegando a sua vara, batendo na terra ou encostando na terra, e toda aquela poeira levantando, não como poeira, mas como piolhos, como insetos, né? Imagina a cena, deve ter sido algo indescritível. Agora o piolho que nós conhecemos, né, que nós conhecemos nos nossos dias, ele vem no couro cabeludo e ele injeta sua saliva, e isso causa coceira e muita irritação, muito incômodo. E há casos que essa coceira, essa irritação se torna tão difícil que causa uma infecção, mas é tranquilamente tratável nos dias de hoje. Mas há mais de 4.000 anos atrás, imagina a situação daquele povo, daquela terra, sendo que os piolhos estavam sobre os homens e sobre os animais. Não há um consenso se realmente era um piolho esse inseto. Poderia ser um carrapato, poderia ser um mosquito, mas a verdade é que eram insetos que traziam grande desconforto e grandes problemas, porque imagina você tendo um animal ali que você cuida, né? Um bezerro, né? E de repente ele está sofrendo ali com os piolhos, tendo aquela irritação, aquela coceira, o animal fica muito incomodado, aí você vai lá querer ajudar ele e você não consegue, porque você está passando pela mesma situação. Imagina o problemão que estava acontecendo ali em toda a terra do Egito, quando esse pó da terra se tornou em piolhos. E além da questão ali material, né, havia também a questão espiritual, porque mais um deus egípcio foi derrotado, o deus Sete, o deus do deserto, aquele que cuida dessa poeira, ele que controla essa poeira, mais um deus está derrotado. Existe a teoria científica de que esses piolhos
vieram através do clima quente e úmido ali da região, e que uma falta de água havia impedido a higienização do povo do Egito, que eles eram muito higiênicos, havia impedido esse limpar deles, onde que a proliferação dos piolhos foi acima do natural, acima do habitual, porque o piolho era comum na região. Tanto é que os sacerdotes ali, que trabalhavam ali no templo ali de Faraó, eles raspavam o corpo todo para evitar essa infecção de piolhos, porque era considerado um animal imundo, um inseto imundo ali para o povo do Egito. Agora tu imagina essa proliferação, essa praga de piolhos em cima da terra do Egito. E também há um conceito judaico de que cada praga era um juízo de Deus por causa dos maltratos dos egípcios sobre os hebreus. E o texto diz, no judaísmo, que os egípcios obrigavam os hebreus a varrer o pó da casa deles. Então eles entendem que isso é o juízo de Deus sobre esse maltrato, obrigando o povo de Deus a ter que varrer a casa dos egípcios. Nós podemos ver o poder de Deus agindo no controle de tudo. Imagina, do pó da terra, Deus fazendo aparecer piolhos. Isso não é nada de se admirar, porque lá em Gênesis, no capítulo 1, Deus diz que é para a terra produzir gado, répteis e animais selvagens. Então, fazer do pó da terra produzir piolho, para Deus não é nada. Então, é o controle total de Deus sobre a sua criação, sobre a sua natureza. E não é de se admirar, porque Jesus, quando estava ali na tempestade, junto com os seus discípulos, eles acordaram Jesus: Senhor, não te preocupas que nós vamos perecer? E Jesus levanta e dá uma ordem para a tempestade, dá uma ordem para o vento: acalma-te, aquieta-te, e diz que fez bonança. Então, a palavra de Deus tem poder sobre a criação, a palavra de Deus tem poder sobre a natureza. Tanto é que Jesus não veio andando, nadando para se encontrar com os discípulos em outra ocasião. Ele veio andando por cima das águas. Deus tem o total controle da natureza. E o texto diz que depois dessa praga acontecer ali no Egito, os magos tentaram fazer a mesma coisa. Eles já haviam imitado a vara que se transforma em serpente, já haviam imitado as águas que se transformam em sangue e já haviam feito também as rãs subirem do rio Nilo. Haviam imitado 3 milagres, mas agora eles viram sua total incapacidade, sua falta de poder mediante a esse milagre. Claro, o poder satânico, o poder do diabo tem um limite, ele vai até onde Deus quiser. Por isso que Jesus falou, quando ele ressuscitou, ele disse: todo o poder é me dado no céu e na terra. Então toda autoridade, todo o poder sobre esta terra está em Jesus Cristo e também com a sua igreja, que é o corpo de Cristo. A mesma autoridade que Deus tem sobre todas as coisas está na mão da igreja, no corpo de Cristo. Nós temos que entender muito bem isso. O mesmo poder que agia lá no templo de Faraó, lá quando Deus ordenava e as coisas aconteciam, está agora na mão do poder da igreja. Então vamos usar dessa autoridade para libertar as pessoas, assim como Deus usou esse poder para libertar o povo do Egito, agora está na nossa mão, a igreja, para libertar o povo do Egito, que simboliza o mundo, e trazer para a terra que mana leite e mel, que é a terra do Senhor, onde nós vamos morar para sempre. E quando eles viram, os magos, quando eles viram que eles não conseguiam imitar aquele milagre, chegaram para Faraó e falaram: olha, isso é o dedo de Deus. Interessante, Eles não falaram é a mão de Deus, eles falaram é o dedo de Deus. Então Deus com um só dedo já estava fazendo tudo isso, gente, E havia um entendimento também, porque os magos imitavam alguns milagres, então havia um entendimento de que Moisés e Arão também eram magos. Por quê? Porque Moisés havia estudado no Egito, conhecia as artes egípcias, conhecia os encantamentos egípcios, ele conhecia como é que funcionava o mundo espiritual no conceito do Egito. Então eles entendiam que Moisés e Arão também eram magos, mas quando eles viram que eles não conseguiam imitar aqueles milagres, eles não pensaram que Moisés era um mago superior, não, eles entenderam que era o dedo de Deus agindo ali. Então eles falam para Faraó: Faraó, isso é o dedo de Deus, Faraó. E Faraó, o que aconteceu? Faraó havia endurecido o coração na questão das rãs, na praga das rãs,
Agora ele vendo sua total incapacidade e seus magos ali, a sua corte espiritual, que sempre cuidava das coisas espirituais ali, ele vendo a total incapacidade dos seus magos, o que acontece com ele? O texto diz que o seu coração endureceu e ele não quis ouvir ninguém. Essa palavra endureceu quer dizer ficou pesado, ficou inacessível, ficou como um coração de pedra, nada entrava. Mas quando Deus começa a quebrar o coração de pedra, uma hora ele vai se estilhaçar, uma hora ele vai ser esmagado e a palavra de Deus vai entrar ali e o ser humano não vai ter como negar a existência, o poder de Deus. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho, para que as almas venham para Cristo, não para nós convencer as pessoas que Deus existe, que Deus é real. Isso faz parte da pregação do Evangelho, mas o nosso foco aqui é tirar as almas que estão indo para o inferno, estão perdendo sua vida. Não é para ficar em debates vãos, Deus existe, Deus não existe. A nossa função é pregar o Evangelho. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E isso também vai depender do nosso nível de santidade e nosso nível de intimidade com Deus. Mas a verdade é que o coração de Faraó ficou em pedra, onde que Deus enviou mais uma praga, a praga das moscas. E isso nós vamos comentar no próximo final de semana. Amém? Muito obrigado por ter acompanhado essa aula. Deus abençoe. Fiquem todos na paz. Tchau.